Questão sobre infrações e penalidades. As infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro são de natureza, quando fala natureza, é a gravidade dela, não é? Ela pode ser grave e gravíssima apenas. Esse apenas, quem estuda com a gente sabe que é uma casca de banana. Quando aparece uma casca de banana na alternativa, é 90% de chance dessa alternativa ser falsa. E nesse caso é falsa, porque ela está dizendo grave e gravíssima apenas. Não é só grave e gravíssima, tem outras, vocês sabem disso, não é? Então esse aqui está fora. Irrelevante, relevante e grave. Essa grave aqui até existe, mas essa relevante e irrelevante aqui não existe. Inventaram isso, tá? Letra B está fora. Gravíssima, ok. Grave, ok. Média, ok. Leve, ok. Essa é a resposta. Essas aqui são as naturezas de infrações, são as gravidades das infrações. Inclusive, para cada uma delas existe uma pontuação que é registrada no prontuário do condutor, não é? A gravíssima, quantos pontos, hein? Responde aí. 7 pontos. E a grave? 5. E a média? 4. E a leve? 3. Então, uma questãozinha direta que cai na prova de Detran, assim, se somarmos todas as naturezas de infrações, quantos pontos teremos? É só somar 7 mais 5 mais 4 mais 3. Dá quanto? 19. Essa é a resposta. Tá vendo? Se somarmos todas as naturezas de infrações, quantos pontos teremos? 19. E aqui pesadíssimas inventaram, pesado inventaram, normal inventaram, a leve existe. Letra D está fora, confirmando aí a resposta C. Questão sobre sinalização viária. As placas que têm a função de educar condutores e pedestres quanto aos seus comportamentos no trânsito são as... Que placas são essas em que tem a função de educar? Curiosamente, aqui na letra B a gente tem as placas educativas. Essas placas educativas, elas realmente passam mensagens educativas, têm a função de educar. Mas não é a condutores e pedestres. Eu já ia falar que não é só pedestre, mas estou vendo que agora vale tanto para condutores quanto para pedestres. E realmente, tá? Você vai ver em algumas vias, essas placas educativas, elas têm um formato retangular assim, ó, retangular, de cor branca, elas são fundo branco. E aí vem a mensagem aqui dentro na cor preta, né? Pedestre, só atravesse pela passarela ou passagem subterrânea, tá vendo? É uma mensagem do pedestre. Não permaneça na pista. Ou condutores, cuidado, longo trecho, ó, esse trecho tem alto índice de acidente, dirige com cuidado. Então são essas mensagens educativas. Está aqui, letra B, não tem como ser outra, né? Atrativo turístico não tem nada a ver com educação. Vai te mostrar ali locais de atrativo turístico. Advertências são placas que vão alertar sobre riscos e circunstâncias na via, aquelas amarelinhas, né? Regulamentação são aquelas que proíbem ou obrigam, né? São as placas imperativas. Também não é. A resposta aqui, B de bola, fica até bem fácil, né? Eu acredito que qualquer pessoa que fosse responder essa questão relacionaria o educar com o educativas. Só que assim, quando tá fácil demais, né? O santo desconfia, né? Então, assim, ficou muito fácil aqui. Quando isso acontece, eu peço para vocês tomarem cuidado sempre com as falsas fáceis. Tá? Tem até uma aula nossa que explica sobre isso. Questões falsas fáceis. Parece que é fácil, mas na verdade tem uma pegadinha ali. Então, cuidado com isso. Nesse caso aqui não teve a pegadinha, não foi fácil mesmo. Questão sobre primeiros socorros. Marque a alternativa correta. Ao socorrer um motociclista acidentado, a letra A diz, não retirar o capacete. Ok, isso é regra sagrada, né? Quem estuda com a gente conhece as 10 regras sagradas dos primeiros socorros. E o não retirar o capacete é uma dessas 10 regras sagradas. Então aqui está, não retirar o capacete, porque movimentar a cabeça pode agravar uma lesão na coluna. Esse é um dos motivos de que você não deve tirar o capacete. Pode sim agravar ali uma lesão na coluna, região do pescoço, porque o capacete serve de sustentação para a cabeça, né? Consequentemente para o pescoço. Então aqui, não retirar o capacete está ok, e a justificativa na frente também está ok. Normalmente eu fico meio assim com o pé atrás quando eu vejo uma alternativa justificando uma resposta, porque quando eles fazem isso, eles estão tentando usar aquela armadilha do politicamente correto. Eles dão uma situação, mas justificam de forma errada. Ou dão uma situação errada e tentam justificar de forma certa para tentar te ludibriar. Então eu sempre fico com o pé atrás. Quando tem esse vírgula, por que alguma coisa. Mas aqui está tudo certinho, está batendo
a resposta com a justificativa. Vamos ver a letra B. Retirar o capacete. Não pode. Para que ele possa respirar melhor. Veja bem, para que ele aqui dá a entender que é o capacete que vai respirar melhor. Não, está dizendo da vítima. Para que a vítima possa respirar melhor. Pois é, aqui aconteceu exatamente o que eu falei, que eu tenho medo que aconteça. Eles deram uma resposta errada, mas justificaram de forma correta para tentar te convencer. É uma armadilha, para que ele possa respirar melhor. Como você pensa assim, eu quero que a vítima respire melhor, então eu vou retirar o capacete. E não pode, está vendo? Isso é uma pegadinha, isso aqui está fora. Retirar o capacete, de novo, está errado. Para verificar se existe alguma lesão, algum ferimento na face ou no crânio. E, em seguida, recolocá-lo. Também não, a mesma coisa, é o tal do politicamente correto. Deram a resposta errada com a justificativa certa para te ludibriar. Então, está fora. Fazer com que ele se levante para aguardar de pé a equipe do socorro. Qual o motivo de você fazer um motociclista acidentado ficar de pé aguardando o socorro? Essa aqui é aquela alternativa absurda, né? Que a gente já bate o olho e elimina porque sabe que ela não tem o menor sentido. Então, a resposta aqui, letra A mesmo. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Questão sobre normas de circulação. Os passageiros de motocicletas, motonetas ou ciclomotores só poderão ser transportados em carro lateral, que é aquele carrinho que vai acoplado do lado da moto, acoplado ao veículo. Beleza, ok. Todas as alternativas estão corretas? Não sei, eu não li todas ainda. Vamos ver as outras. Em assento suplementar atrás do condutor, ok. Assento suplementar atrás do condutor é a garupa, tá, gente? É porque o Detran gosta de falar difícil. Utilizando capacete de segurança, ok, tem que estar com capacete também. Então, A está certo, C está certo, D está certo, todas estão corretas, essa é a resposta. Dica para você. Quando aparecer esse todas em qualquer alternativa aqui, normalmente ela vem na letra D, né? Normalmente. Eles colocam aqui A, B, C e a letra D vem todas não sei o quê. Normalmente vem na letra D, mas pode vir em outras alternativas para te confundir. Você viu como confundiu a gente aqui? A gente analisou a A. Quando a gente foi analisar a B, o Detran falou assim, todas são corretas. Isso eu não sei, eu não li as outras ainda. Então eles fazem isso para te confundir. Mas de qualquer maneira, apareceu esse todas aqui, em qualquer alternativa que seja. A chance dessa alternativa ser a resposta certa é de 80%. Não é 100%. Tem gente que usa o macete e erra e vem reclamar. Por quê? Porque tem 20% de margem de erro. 80% de margem de acerto, 20% de margem de erro. Então eu não vou usar o macete porque corre o risco de eu errar. Lembre-se de uma coisa, macete é para te ajudar a responder uma questão que você não sabe. Tá? Para ajudar a responder uma questão que você não sabe. Se você não sabe, o que você vai fazer? Você vai fechar o olho e vai chutar? Não. Você vai naquela que te dá a maior chance de acerto. Aí você usa o macete. Beleza? Letra B de bola aí é a resposta. Questão sobre direção defensiva que diz: mais de 90% dos sinistros de trânsito estão relacionados a... Aí tem um espaço aqui, hein? Nesse espaço vai entrar uma dessas alternativas. Quando fala sinistro, gente, só lembrando que esses sinistros é o termo que veio para substituir a palavra acidentes. Tá bom? É muito comum, você vai passar a ver muito isso agora em questões. Sinistros veio para substituir acidentes. Professor, está errado falar acidente? Se eu encontrar acidente na prova, eu devo considerar como um erro? Olha, na verdade é uma desatualização, não vamos nem considerar como um erro, porque o Código de Trânsito trouxe essa atualização e por conta da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que agora classifica esses acidentes como sinistros, então o termo adequado seria utilizar sempre sinistros. Mas se tiver sinistros ou acidentes, entenda da mesma forma, tá? Então, mais de 90% dos sinistros de trânsito estão relacionados a falhas mecânicas. Será que o problema está nos veículos? Não. Mais de 90% dos sinistros de trânsito está relacionado a esse bacana aqui, ó, falhas humanas. Esse bacana aqui. Só que se você for olhar, analisar isso na internet, fazer uma pesquisa ou mesmo olhar no seu livro, talvez você encontre lá que 30% dos acidentes
são relacionados a falhas mecânicas. 25% relacionados à deficiência da via. 40%, estou chutando, tá, gente? 40% relacionado à sinalização das placas e tal. E 90% relacionado a falhas humanas. Se você soma isso aqui, passa de 100%. Como é que pode isso? Não está errada essa conta? Não. É porque tem acidente que tem mais de uma causa. Né? A causa não foi só a falha humana. Tinha ali também um problema na pista, ou aconteceu uma falha mecânica. Então, envolve outras. Por isso que esse total aqui, se você somar, vai passar de 100%. Então, não se prenda a isso, tá? Mas entenda que o principal vilão, o principal responsável por tantos acidentes de trânsito é esse bacana aqui, ó, o ser humano. Ok? Letra D, então, é a resposta dessa questão. Questão sobre infrações e penalidades. Não sendo possível identificar o infrator, a responsabilidade pela infração será de quem? Isso aqui, gente, não sendo possível identificar o infrator, é quando você passou ali numa fiscalização eletrônica, acima da velocidade, ou avançou o sinal vermelho, e aí o dispositivo fiscalizador lá, né, tirou a fotografia do carro, sabe que o carro é seu, então ele vai notificar você. O que é notificar? Te avisar. O órgão de trânsito vai te avisar. O seu veículo foi flagrado cometendo uma infração lá no dia tal, hora tal, no lugar tal. Se não era você quem estava dirigindo, você tem que identificar o infrator. O prazo que você tem para fazer isso é de 30 dias e marque isso, porque isso é pergunta de prova, tá? Mas não é isso que a pergunta está pedindo aqui. Ela está dizendo o seguinte: não foi possível identificar o infrator. O proprietário do veículo não disse quem estava dirigindo em 30 dias. A responsabilidade vai recair sobre quem? Sobre o arrendante. Arrendante é quem arrenda um veículo. Não, não é. Proprietário do veículo? Esse aqui é o bacana que vai responder. Se não foi possível identificar o infrator, o proprietário será responsabilizado. Eu estou falando aqui em relação à pontuação na habilitação, tá? Porque o valor a pagar pela multa sempre fica atrelado ao veículo. E o veículo é de propriedade do fulano lá. Esse fulano, obviamente, vai ser sempre, o proprietário sempre vai ser responsável pelo pagamento da multa. Sempre. Anota isso. A responsabilidade pecuniária de pecúnio, de din-din, dinheiro, a responsabilidade pecuniária sempre vai ser do proprietário, mesmo que ele indique que era outra pessoa que estava dirigindo. Quando ele indica que era outra pessoa que estava dirigindo, isso só vale para fins de registro de pontuação. É para saber no prontuário de quem que eu registro esses pontos dessa multa aqui, essa infração. Entendeu? Se o proprietário não indica, aí acaba caindo a pontuação no prontuário dele também. Ah, mas e se o proprietário não tiver habilitação? Vamos supor que o dono do veículo não tem habilitação. Comprou, não tem habilitação, quem dirige é o filho dele. Aí não vai registrar pontuação para ninguém, porque o órgão de trânsito não sabe que era o filho dele que estava dirigindo. E o dono do carro não tem CNH, então não vai registrar. É o caso aí de quando a infração acontece com um veículo registrado em nome de empresa, né? Empresa não tem CNH. Até existe uma multa chamada NIC, que é multa por não identificação do condutor, que pode ser aplicada à empresa ou ao proprietário que não indica o condutor. Mas como é que o órgão de trânsito vai saber que quem estava dirigindo não era o proprietário? Só se o proprietário realmente não tiver carteira. Aí não era ele, porque não tem carteira, né? E não apresentou o condutor, aí eu vou aplicar uma multa NIC nele, com a outra multa, assunto para outra aula. Então achamos aqui, letra B é a resposta. Questão sobre normas de circulação. No acostamento é proibido o quê, hein? Parar ou estacionar veículos em situação de emergência. Gente, o que é um veículo em situação de emergência? Aqui não deixou claro se é um veículo que está prestando serviço de urgência, no caso aconteceu um acidente, esse veículo precisou de estacionar ou parar ali, ou se for uma falha mecânica, uma pane ou coisa do tipo. Se foi uma falha mecânica, nem seria um parar ou estacionar. Aí seria uma imobilização de emergência. O carro deu defeito, não foi por opção do condutor. Aí não é parar nem estacionar. Porque parar é quando você imobiliza o veículo com a finalidade de desembarcar ou desembarcar alguém. Não foi o caso, o carro deu um problema mecânico. E o estacionar é quando você permanece ali por tempo superior ao parar ou tempo superior ao embarcar ou desembarcar passageiro.
Mas isso de forma proposital. O motorista não quis imobilizar ali, o veículo deu problema. Então, se fosse uma pane mecânica, não seria nem parar nem estacionar, seria uma imobilização de emergência. Então, aqui, se fala parar ou estacionar, situação de emergência, dá para entender bem aí que é um veículo do SAMU, do bombeiro ou polícia, ali situação de urgência. E pode, né, gente? Se está ali prestando serviço de urgência, ele pode sim parar e estacionar ali, óbvio, porque ele tem essa prerrogativa. Então, aqui no acostamento é proibido parar e estacionar em situação de emergência? Não, não é proibido, não. Circular pedestres, o pedestre não pode circular no acostamento? Pode sim, não é proibido o pedestre circular no acostamento, não. Parar para realizar manobras? Que manobra seria essa? Eu quero converter à esquerda, né? Eu estou na rodovia, tem um acostamento aqui à direita, eu vou para o acostamento porque eu quero esperar o fluxo liberar para atravessar a pista. É proibido? Não, não é proibido. Nesse caso é obrigatório. Você tem que ir para o acostamento à direita e esperar para poder fazer a manobra. Então também não é proibido. Transitar quando a faixa de rolamento estiver congestionada. Faixa de rolamento é onde todos os veículos estão circulando. Aí imagina, ela está congestionada, o trânsito está todo engarrafado, é assim que a galera fala, né? Eu vou poder transitar pelo acostamento porque eu estou com pressa, eu preciso chegar lá na frente logo? Aí é proibido, né, gente? Isso aqui é uma infração gravíssima, ó, gravíssima, vezes 5. É um problemão, tá? Se a polícia estiver lá na frente e ver você vindo transitando pelo acostamento simplesmente porque a faixa de rolamento está congestionada, você vai tomar essa multinha aqui, gravíssima, vezes 5. Então isso aqui é proibido. Letra D de dado. Mais uma sobre mecânica. Os lubrificantes utilizados no veículo podem ser sólidos e pastosos. Me ajuda aqui. Lubrificante, a gente logo lembra do óleo do motor, não é? Então nós temos aqui lubrificante líquido, ok. Agora, sólido e pastoso? Sim. O lubrificante líquido é o óleo, que pode ter na caixa de câmbio, pode ter no motor. O lubrificante sólido é o grafite, aquele pozinho que a gente põe na fechadura para abrir a porta do carro, na máquina do vidro. Pastoso, graxa. O lubrificante pastoso é a graxa, que vai na suspensão, no freio e alguns outros lugares. Então, o lubrificante do carro, gente, não é só líquido não, tá? Ele é líquido, é sólido, no caso o grafite, e pastoso, que no caso é a graxa. Então, a letra B fala gasoso. Gasoso não existe, lubrificante gasoso. Apenas líquido, muita gente teria marcado essa, né? Porque o lubrificante líquido, a galera lembra do óleo, do motor. Só que esse apenas aqui, ó, é uma casca de banana. E quando aparece casca de banana na alternativa, é 90% de chance dessa alternativa ser falsa, porque não é só lubrificante líquido, tá? Então, o apenas está errado. Sólido, ok, que é o grafite. Líquido, ok, que é o óleo. E pastoso, ok, que é a graxa. A letra A está certa, só que a letra C está mais certa ainda, ela está completa. Ela já trouxe os 3 tipos de lubrificantes. Letra C, a resposta. Questãozinha sobre primeiros socorros e diz: é medida a ser adotada em caso de sinistro, exceto. Sinistro é acidente, tá, gente? Já tem um bom tempo que o Código de Trânsito substituiu os termos acidente por sinistro. Você não vai ver mais no Código de Trânsito brasileiro falando acidente. Lá agora só fala sinistro. Falou sinistro, você já sabe, é acidente. Igual aqui, tá, sinistrado é o quê? Acidentado. Né? É só trocar. Melhorou em nada, só para complicar a vida, gente. Não é medida a ser adotada em caso de sinistro. Aí tem o exceto. Eu já ensinei em outras questões, em outras aulas, vou ensinar de novo. O exceto, você vai trocar ele por um não. Você vai eliminar o exceto e colocar no lugar dele um não. Então vamos lá. Primeira coisa, quando tiver exceto na questão, você vai eliminar esse exceto. Acabou, ele não existe mais. E vai acrescentar um não na questão. Pronto, você trocou o exceto pelo não. E agora você vai ler de novo. Não é medida a ser adotada em caso de sinistro. Pronto, é só você achar aqui qual que não é medida a ser adotada em caso de acidente. Bora ver? Estacionar o veículo em local seguro antes de iniciar o socorro. Ok, isso é lindo, certinho. Eu tenho que estacionar o meu veículo em local seguro. Cuidar da segurança dos ocupantes do meu carro. Depois é que eu vou prestar o socorro, não é?
Qualquer socorrista, ao chegar ao local, primeiro tem que preocupar com a segurança dele, com a segurança dos ocupantes do veículo dele, para depois ele prestar o socorro. Então aqui eu estou procurando qual que não é. Remover imediatamente as vítimas do interior do veículo sinistrado ou do veículo acidentado. Olha, remover vítima do veículo quebra uma das 10 regras sagradas de primeiros socorros que eu ensino. Se você não conhece essas 10 regras sagradas, você está perdendo tempo. Porque com essas 10 regrinhas, são 10 frases. Você responde 90% das questões de primeiros socorros. Só no nosso curso que você tem acesso a esse tipo de macete, hein? E esse lance de imediatamente, isso nos remete ao imediatismo. Quase sempre o imediatismo é errado. Quase sempre é errado. Isso aqui é chamado de casca de banana, e quando tem uma casca de banana na alternativa, é 90% de chance dela ser errada. Então aqui eu já estava com o pé atrás que eu mandou remover. Não pode. Isso quebra a regra sagrada. Ainda traz uma casca de banana, vou eliminar. Essa está errada. É falsa. Não é? Ó, vou até colocar aqui, ó, falsa. Não é, não pode. Evitar agir sozinho. Ok, eu devo evitar agir sozinho. Eu tenho que pedir ajuda a outras pessoas. Enquanto eu sinalizo o local, outra pessoa chama o resgate, outro, vai orientando o trânsito, o pessoal vai ajudando. Acionar o socorro de serviço especializado, o SAMU, o bombeiro. Ok. Então, veja, eu tenho 1, 2, 3 ok e só uma falsa, só uma errada. E é justamente ela, ó, não é medida a ser adotada em caso de sinistro. Lembrando que eu estou procurando aquela que não é. Achei. Letra B de bola. Remover imediatamente? Não é, não posso. Beleza? Foi aí mais uma para conta. Questões sobre direção defensiva. Quando um sinistro é acidente de trânsito, tá? Quando um sinistro ocorre em razão da má conservação do veículo, pode-se afirmar que o condutor foi imperito, ou seja, faltou perícia, faltou habilidade para ele dirigir, e então o acidente aconteceu. Não foi falta de braço, de perna ali, de habilidade, não é. Aqui foi má conservação, então não é. Ele foi imprudente, eu sei que muitos de vocês teriam ido por essa aqui, imprudente, mas não é. A imprudência é quando não há problema com as circunstâncias, mas as ações do condutor fazem que a condução do veículo fique perigosa. Por exemplo, tem nada de errado com o veículo, não tem nada de errado com a pista, com o trânsito, o tempo está bom, seco, sol, pista seca, tudo direitinho, mas o condutor está em excesso de velocidade. Veja bem, aí uma ação do condutor é que está fazendo a circunstância ficar perigosa. Né? Aí seria imprudência. Então, a imprudência está relacionada à ação do condutor. Agora, o negligente está relacionado a uma condição insegura. Condição insegura. E o condutor negligenciou, ignorou. Por exemplo, está chovendo e ele não estava em excesso de velocidade, mas também não reduziu a velocidade ao ponto de dirigir com segurança na chuva. Ou os pneus do carro estavam carecas e mesmo assim ele pensou, eu vou devagarinho aí, não tem perigo. Veja bem, ele está devagar, ele não está correndo. Não foi a ação que fez a situação ficar perigosa. Foi o estado de má conservação do veículo, os pneus carecas. Então, condição insegura é tempo, é a pista, é o veículo. Quando essa condição insegura é ignorada pelo condutor, a gente chama de negligência. Agora, quando não tem nada errado com as condições do veículo, da pista, do tempo, e são as ações do condutor que fazem aquilo ficar perigoso, aí é imprudência. Quando não é nem condição nem ação, é falta de habilidade mesmo, aí é imperícia. O cara foi imperito. E na letra D fala que ele foi eficiente. Obviamente que não, né, gente? Claro que ele não foi eficiente. Então aqui não é B, tá? A B é para ação. O problema aqui foi estado de má conservação, ele ignorou, então ele foi negligente. Letra C. Isso é chatinho, tá? Se você ainda tem dúvida, não fique preso só à análise da questão aqui. Não vai lá na aula de direção defensiva, onde eu falo sobre isso. E lá eu dou exemplos do que é imperícia, imprudência e negligência. Esse falta de eficiência aqui nem existe lá.